Antes era assim, os jogos vinham embedded no celular, né? Depois as operadoras tinham uma loja WAP, que era a web, como diz o Steve Jobs, a baby web. Era ruim pra caramba. Aí você baixava os jogos e cobrava na conta da operadora. Você pagava. E aí os publishers licenciavam. Nessa época, se não me engano, acho que foi em 2006, a EA comprou a Janded, que era uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. A Janded tinha a licença do Tetris, que era gigante. Vendeu pra caramba. A EA comprou a Jammed e que virou a EA Mobile. Hoje todo mundo conhece a EA Mobile. Foi uma aquisição de 580 milhões de dólares. 2006, se não me engano. 5 ou 6, não lembro. Mas isso mudou a indústria, entendeu? Aí que a indústria começou a se profissionalizar. Aí tinha a Gameloft, aí a Activision começou a fazer, aí os japoneses começaram a fazer. Então você tinha jogos que funcionavam em celulares pouquíssimo potentes. E tinha 100, 200 celulares, você tinha que fazer para cada um era um sistema operacional, cada um uma memória, uma bagunça. Isso passou quanto tempo na Tectoy? Então, a Tectoy Mobile foi em 2005, aí eu fiquei 1 ano e meio, eu tive a ideia da terceira empresa, que era a Zibo, né? Que era um console de videogame que baixava jogos over the air, né? Usando as operadoras de telefonia. O 3G estava sendo lançado naquela época, 2006, no Brasil. Por que isso tem a ver com videogame? Porque na época, PlayStation, Nintendo, Sony, Nintendo e Microsoft, os jogos eram em CD ou DVD e eram 100% praticamente pirateados. Então, os publishers de jogos não ganhavam dinheiro no Brasil ou nos países emergentes. E aí, eles não ganhavam dinheiro no Brasil ou nos países emergentes e não se interessavam. E os usuários aqui, os consumidores, eles tinham que comprar jogos piratas. Né? Então tinha uma banquinha de jogos piratas, qualquer esquina de São Paulo, qualquer cidade grande no Brasil, Santa Efigênia, 25 de março. É um lugar meio insalubre algumas vezes, às vezes os jogos não funcionavam. Era uma experiência ruim, né? O UX era péssimo. Eu lembro das lojas, assim, que você ia pra comprar jogo pirata. Quando era lojas, era uma banquinha, né? Era barato, você podia copiar o jogo no próprio computador, né? Muita gente fazia em casa, assim. Então, o que a gente fez? A gente fez um videogame de entrada que baixava jogos via 3G. Foi a primeira vez que tinha internet de alta velocidade, entre aspas, que o máximo era 7.2 mega por segundo, eu lembro bem. E aí ele tinha um modem dentro, como se fosse um celular dentro do console, ligava na televisão. E aí tinha uma loja, foi antes da App Store do iPhone. Né? Então era um negócio, eu acho, à frente do tempo. Porque você tinha uma interface, tinha uma UI, você escolhia os jogos, tipo que você faz hoje nos consoles tradicionais, fazia em 3G. Então, era plug and play. Ligava o console, conectava, e aí você baixava o jogo e pagava. Qualquer jogo já estava adaptado? Não, aí a gente tinha que licenciar e portar para o sistema operacional do console Zibo à época, que era o Brew da Qualcomm. Por isso que a gente foi investido pela Qualcomm Ventures. Vocês foram investidos pela Qualcomm nessa época? Foi o primeiro investimento que eu saiba da Qualcomm Ventures fora de operadoras do mundo de mobile, no mundo. Vocês levantaram quanto? 57 milhões de dólares em vários rounds. Caramba. Ele é muito dinheiro na época, né? E é hardware, mas hardware is hard, né? E quanto mais bem sucedido você é, mais você tem que levantar dinheiro, né? Esse que é o problema. Software, você tem um deltazinho, né? Sei lá, 100 milhões de usuários estão acessando o seu app, você vai pagar cloud hoje, mais caro, mais hardware. Você tem que comprar chip. O ciclo de capital é totalmente diferente. Exatamente. Na época, por exemplo, né, eu não tenho mais NDAs, né? Os NDAs acabaram, então eu demorava 9 meses para receber um chip da Qualcomm. Então eu tinha que adivinhar 9 meses antes quantos chips eu precisava, quantos consoles eu tinha que fabricar, para que praça, licenciar os jogos, aprovar os jogos, portar os jogos, vender para os retailers do console. Então e ainda é assim, algo muito difícil fazer hardware, porque você toca em vários pontos que empresas de software não tocam, né? Você aprende sobre logística, logística reversa, lidar com retailer, lidar com operadoras. A gente tinha que licenciar, comprar airtime das operadoras, né? A gente comprava, sei lá, me dá para 1 gigabyte, quanto que é o preço do gigabyte, ou do megabyte, né? Na verdade a gente comprava um megabyte. Pra você ter uma ideia, as operadoras cobravam 5 centavos de dólar o megabyte de dados. E isso com uma negociação, assim, super badass. O consumidor pagava, sei lá, $1 por megabyte. Então, a gente chegava pro operador e falava assim, olha, quero comprar, sei lá, 100 gigabytes. Faz um preço menor pra gente.
E a gente incluía o preço dentro do jogo. Então, quando a pessoa ia comprar R$10, R$20, R$30, ela já estava incluso. Deixa eu fazer uma pergunta pode ser muito burra, tá? Não, nenhuma Mas pergunta é burra. Não tinha Wi-Fi na época? Não. Não tinha Wi-Fi ainda. Assim, tinha, mas não era não popular. era público. Não era popular. A penetração de internet... O que aconteceu é o seguinte, os países emergentes, eles deram um leapfrog. Os países desenvolvidos, eles tinham Wi-Fi, internet de cabo, né? Ou via TV a cabo, ou fibra e tudo mais. Mas os países emergentes, não. Então, a maioria das pessoas começou a acessar a internet nos países emergentes via celular. Então, assim, em países desenvolvidos, o Zibo não fazia o menor sentido. Porque todo mundo tinha cabo, ou tinha, né, Wi-Fi, ou pelo menos um cabo de rede chegando em casa. Mas no Brasil e nos países emergentes, não.